bobo, é uma vergonha pro futebol brasileiro. Nós já sabíamos, isso aí é esquema do Palmeiras, tô cansado de saber. Escândalo no futebol brasileiro. O chefão da arbitragem da CBF e presidentes de grandes clubes se envolvem numa história de corrupção com lances que incluem acertos financeiros, promessa de favores da arbitragem e muitas mentiras. Estou precisando que você me mande hoje 25 mil. Não tive ajuda de 25 mil reais, senhor. Mas o senhor pediu? Eu também não pedi. Uma história que poderia ser o roteiro de um filme, de uma série ou até de um livro policial. Mas infelizmente esse caso tá longe de ser uma ficção. Um dos maiores escândalos do futebol brasileiro aconteceu na vida real, em 1997, e tudo graças a uma denúncia anônima e conversas gravadas em fitas que comprovaram todo o esquema de corrupção. Fica aí que eu já te conto tudo. O futebol brasileiro está bem longe de ficar imune à combinação de resultados, erros de arbitragem, favorecimentos a determinados times, viradas de mesa, enfim, tudo que é coisa errada. Muitas vezes esses casos são até denunciados, mas no final tudo acaba em pizza. Ninguém é punido, passa um tempo e aí ninguém se lembra mais do que aconteceu. Mas em 1997, gravações telefônicas comprovaram um dos maiores escândalos do futebol brasileiro. Nas gravações, o presidente da Comissão Brasileira de Arbitragem, o senhor Ivens Mendes, cobrava dinheiro de dirigentes de clubes como Corinthians e Atlético Paranaense em troca de uma ajudinha na escalação dos árbitros nas partidas desses times. As gravações vieram a público no dia 7 de maio de 1997, numa reportagem do Marcelo Rezende, que na época trabalhava na TV Globo. Na reportagem é possível ouvir a voz do Ivens Mendes, o presidente da CONAF, a Comissão Nacional de Arbitragem do Futebol. A CONAF era responsável por escalar os árbitros que trabalhariam nos jogos de campeonatos organizados pela CBF, ou seja, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O Ivens Mendes pretendia se candidatar a deputado federal e, por isso, precisava de dinheiro para sua campanha. Na primeira conversa mostrada pela reportagem, o Ivens Mendes conversa com o Mário Celso Petralha, presidente do Atlético Paranaense. O Ivens Mendes pede dinheiro para construir campos de futebol em cidades de Minas Gerais, atitude que poderia trazer votos da população para sua eleição para deputado. Estou fazendo os campos lá, pô, os caras, as empreiteiras já estão me cobrando, eu não acho você para pôr. Ah, você não me ligou, eu te liguei umas 2 vezes, não te achei. Como é que você quer esse recibo, hein? Ah, isso a gente combina, hein? O repórter Marcelo Rezende foi atrás do Mário Celso Petralha e ele negou tudo, mesmo com gravações comprovando a conversa dele com o Ivens Mendes. O senhor em algum momento recebeu algum telefonema pedindo algum tipo de apoio político e também de apoio financeiro, dinheiro? Absolutamente não. Telefonema nenhum. Mas não foi bem assim que aconteceu, né? Em outra gravação, o Ivens Mendes pede a quantia de 25 mil reais pro Mário Celso Petralha. Alô? Mário Celso? É. Eu estou precisando que você me mande hoje 25 mil. Liga pra minha secretária, a Marli, dá os dados pra ela. Sei. Que eu entro em contato com ela e providencio. Ele não lhe telefonou de novo perguntando se já tinha sido feito o depósito? Não, absolutamente. Sou eu, Ivens. Você não falou com a dona Marli, rapaz? Já falei, já tá aí. Já foi. Já foi. Falei com ela agora. Já foi. Tá bom, um abraço. Tchau. O Marcelo Rezende, então, foi atrás do Ivens Mendes perguntar se ele tinha realmente pedido 25 mil reais ao Mário Celso Petralha e o Ivens Mendes negou tudo. Não tive ajuda de 25 mil reais do seu Mário Celso Petralha, não. Mas o senhor pediu? Não, eu também não pedi. Por ser presidente da Comissão Brasileira de Arbitragem, o Ivens Mendes tinha o poder de escalar qualquer árbitro que ele quisesse em qualquer jogo do futebol brasileiro. No dia 3 de abril de 1997, o Atlético Paranaense enfrentaria o Vasco, em Curitiba, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Alguns dias antes do jogo, o Ivens Mendes voltou a telefonar para o Mário Celso Petralha, presidente do Atlético Paranaense. Na conversa, o Ivens Mendes confirma que o árbitro da partida será o Oscar Roberto Godoy e que ele pode dar uma ajudinha ao Atlético. Tem que sentar a bordura no Vasco aí. Eu, se puder, vou até falar com o juiz, pra dar uma mãozinha pra você. Quem é que vem aí? Aí o Godoy, Oscar. Até pra você falar com o seu jogador que esse Oscar é meio unha de cavalo. Não reclamar, não fazer p*** nenhuma. Faca direitinho o Edmundo, ele fica nervoso.
O Atlético Paranaense venceu o jogo por 3-1 e o Edmundo acabou sendo expulso ainda no primeiro tempo, num lance que o próprio Edmundo foi agredido pelo zagueiro Andrei. Tem que passar por situações dessas, de pessoas que com certeza nunca entraram dentro do campo para chutar uma bola, mas tiram muito mais frutos e manipulam o futebol de uma maneira na qual prejudica a gente. Apesar das coincidências bastante esquisitas, o Ivens Mendes continuava jurando inocência. A pessoa que vier com segundas intenções, achando que vai me ajudar, e eu aí numa volta vou ajudar o clube dele, está completamente enganado. Ao mesmo tempo, o Ivens Mendes confirma que talvez, só talvez, assim, ele poderia ter recebido a ajudinha de algum amigo. De repente, algum amigo, presidente de algum clube, né? Vai saber. É importante que tenha que se entender que por que eu, um cidadão brasileiro, e postulando algum cargo político, por que eu não vou poder, de repente, aceitar a ajuda dos meus amigos? As declarações do Ivens Mendes mostram que ele não tinha nenhuma vergonha em mentir, né? Se você sofre com a queda de cabelo, você também não precisa mentir e nem tentar disfarçar a calvície. A Manual é uma plataforma de saúde que te conecta a médicos e farmácias para te ajudar com tratamentos contra a queda capilar. Com a Manual, você não precisa esperar meses para marcar uma consulta e nem sair de casa. É só entrar no site da Manual, que está aqui na descrição desse vídeo, preencher um questionário médico de avaliação e, se for recomendado para o seu caso, todo o seu tratamento vai ser produzido por uma farmácia credenciada e entregue na sua casa. E chega tudo numa embalagem bem discreta, sem nenhum logo, ninguém vai ficar sabendo. Os tratamentos são prescritos por médicos especialistas e funcionam para vários níveis de queda capilar. Ao longo do tratamento, você também conta com acompanhamento médico online através do WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. Esses aqui são casos reais de pessoas que fizeram todo o tratamento direitinho e agora estão aí com o cabelo renovado. Dá uma passada no site e nas redes sociais da Manual para conhecer outros casos reais de sucesso. E para ajudar você a combater a queda de cabelo, eu descolei um cupom especial. Você vai garantir o seu tratamento com 40% de desconto no seu primeiro pedido e ainda com frete grátis para todo o Brasil. Mas a promoção é por tempo limitado, então corre para garantir o seu tratamento o quanto antes. É só ler esse QR Code que está aqui na tela ou então clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo. Outra gravação telefônica mostra o Ivens Mendes conversando com outro presidente de clube brasileiro. Dessa vez o Alberto Dualib, presidente do Corinthians. O Dualib promete ajudar na campanha do Ivens Mendes a deputado federal, pagando a ele a quantia de 100, ou seja, 100 mil reais. Vê aí o que eles vão me ajudar, hein, rapaz? Não, vai começar bem já. O que você chama de bem? Bom, não é por telefone que eu falo. Ah, né? mas não tem nada demais, conversa bem. Tanta gente ajuda tanto candidato. Não, já começa com 100. Aqui pode ficar tranquilo que vai sair o que você quiser. O Alberto Dualib nem confirmou e nem negou o pagamento aí dessa ajudinha ao Ivens Mendes. Ele simplesmente se negou a dar entrevista. O presidente do Corinthians, Alberto Dualib, não quis gravar entrevista. O senhor está perguntando se eu fiz depósito? Não, se alguém... Eu me recuso, não. No dia seguinte, a exibição da reportagem do Marcelo Rezende no Jornal Nacional, o Ivens Mendes pediu afastamento da presidência da Comissão Nacional de Arbitragem. Ainda assim, ele alegava ser inocente e disse que o pedido do afastamento era porque a sua família estava sendo ameaçada. Como as gravações telefônicas foram feitas de maneira ilegal, ou seja, sem autorização da justiça, elas não puderam ser usadas como prova para indiciar o Ivens Mendes. Uma comissão especial foi aberta na Câmara dos Deputados para investigar o caso, ouvir testemunhas, tentar resolver o caso e apontar culpados. Essa comissão na Câmara teve como presidente o Eurico Miranda, que na época era deputado federal e também ocupava um cargo na diretoria do Vasco. O Eurico Miranda é conhecido por ter várias atitudes questionáveis, no mínimo assim, durante a sua carreira como dirigente. Mas como presidente da comissão na Câmara dos Deputados, ele não queria perder tempo nem ouvindo o Ivens Mendes e nem o Mário Celso Petralha, o presidente do Atlético. Para o Eurico Miranda, as ligações telefônicas eram mais do que suficiente. Alguém precisa saber se o senhor Ivens Mendes está envolvido nisso ou não? Claro que não. Alguém precisa saber se o senhor Mário Petralha está envolvido nisso ou não? Claro que não.
Isso já é sério. Mas é evidente. Porém, o deputado Lindbergh Farias, autor do pedido de criação da comissão especial, não concordou com a escolha do Eurico Miranda para ser presidente da comissão. O deputado Eurico Miranda responde um inquérito policial, no artigo 171 e 288 do Código Penal, justamente ligado à arbitragem. É botar raposa para tomar conta do galinheiro. A essa altura, a Copa do Brasil já estava nas semifinais. O Atlético Paranaense eliminou o Vasco nas oitavas e acabou sendo eliminado pelo Corinthians nas quartas de final. Uma das semifinais seria entre Corinthians e Grêmio, e o Eurico Miranda queria cancelar essa semifinal, já que o Corinthians tinha eliminado o Atlético, que tinha eliminado o Vasco. Eu acho que não é o presidente da CBF, se ele quisesse efetivamente assumir o comando do processo em defesa do futebol brasileiro, não lhe restava outra alternativa senão suspender preventivamente os dois clubes envolvidos e os presidentes desses clubes. Porque isso não é assunto apenas esportivo, isso é um assunto da área esportiva e da área policial. A confusão de cancelar esse monte de jogo seria gigantesca. Então, no fim das contas, a CBF nem deu bola e continuou com a Copa do Brasil normalmente. Corinthians e Grêmio jogaram as semifinais, o Grêmio foi para a final e acabou sendo campeão em cima do Flamengo. Com o passar do tempo, a comissão na Câmara dos Deputados foi desfeita sem ter apresentado um relatório final e sem que os trabalhos fossem oficialmente concluídos. Alguém lá só arquivou um monte de papel produzido, botou numa gaveta e deve estar lá até hoje. A CBF, no papel do seu presidente Ricardo Teixeira, abriu também uma investigação que, obviamente, não deu em nada. O STJD, o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, foi a única instituição que tentou ali punir os responsáveis. O Ivens Mendes acabou sendo banido do futebol e desapareceu do mundo. Eu encontrei informações em alguns sites que dizem que ele já teria falecido. Na esfera judicial, o Ivens Mendes nunca foi julgado nem punido por algum crime. O Mário Celso Petralha, presidente do Atlético, também foi banido do futebol e o Atlético Paranaense foi suspenso por 360 dias de disputar qualquer partida no território nacional. Mas aí a gente avança para os dias de hoje, 2025. Se você pesquisar no Google quem é o presidente do Atlético Paranaense atualmente, aparece a resposta: Mário Celso Petralha. Ou seja, o banimento do futebol do Mário Celso Petralha lá em 1997 durou ali apenas algumas semanas. Desde então, ele já vai para o seu 5º mandato como presidente do Atlético e, entre outras atitudes questionáveis, ele conseguiu em 2024 mudar o nome do estádio do Atlético para Estádio Mário Celso Petralha. O Alberto Dualib, presidente do Corinthians, também recebeu uma punição: 2 anos de afastamento do futebol. A punição, claro, não durou 2 anos, durou talvez 2 dias ou 2 semanas, porque logo o Alberto Dualib já tinha voltado ao seu cargo de presidente do Corinthians. O Dualib foi o presidente que ficou mais tempo no comando do Corinthians, de 1993 até 2007, quando sofreu um impeachment por conta de denúncias de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, estelionato, aquela ficha criminal bacana. Mas em relação aos clubes, alguém foi punido? O Corinthians não sofreu nenhuma punição na esfera esportiva. O Atlético Paranaense, como eu comentei, recebeu uma punição de 360 dias de suspensão. No ano anterior, em 1996, os 2 times rebaixados no Brasileirão foram Fluminense e Bragantino. O Fluminense foi o penúltimo e o Bragantino o último colocado. Com a exclusão do Atlético Paranaense do Brasileirão de 97, o Fluminense foi resgatado da Série B e reintegrado à Série A em 97. Numa cena bastante lamentável e até um pouco patética, o presidente do Fluminense, o Álvaro Barcelos, estourou uma champanhe para comemorar a permanência do Fluminense na Série A no tapetão. Toda essa confusão do escândalo Ivens Mendes aconteceu em maio de 97. O Brasileirão de 97 começaria em julho e o Atlético Paranaense já estava inscrito na competição. De acordo com o Código Brasileiro Disciplinar de Futebol, uma vez que um time é inscrito numa competição, ele é obrigado a jogar essa competição. Então, o Atlético Paranaense não poderia ser suspenso do Brasileirão, já que o time já estava inscrito no Brasileirão de 97. Então, a suspensão do Atlético foi suspensa. Mas já tinham prometido ao Fluminense que ele não jogaria a Série B, e sim a Série A de 97. Então, tinham que dar um jeito de acomodar todo mundo. Aí já tava uma bagunça mesmo e aproveitaram para resgatar o Bragantino do rebaixamento também. Então, o Brasileirão de 96 não teve rebaixados e o Brasileirão de 97 teve 26 clubes. A torcida do Atlético Paranaense, claro, comemorou a participação do time no Brasileirão de 97 e tinha até torcedor fazendo greve de fome para protestar. Por que você tomou essa decisão? Eu tomei essa minha posição, pode ser um pouco dura, sim,
mas em defesa de uma justiça séria. Não aquilo não foi justiça. É por isso que eu estou conclamando o Congresso Nacional, as pessoas, as autoridades, os políticos, o presidente da República, que faça alguma coisa. Além do envolvimento dos dirigentes de Atlético Paranaense e Corinthians, também havia a suspeita do envolvimento do Palmeiras no esquema do Ivens Mendes. E quem foi que trouxe a polêmica do Palmeiras para a mesa? Adivinha? Eurico Miranda. Existiria um esquema por parte da empresa que patrocina o Palmeiras, no sentido de favorecer o Palmeiras na final. Me deram até números. Seria na ordem de 300 mil. A empresa citada pelo Eurico Miranda era a Parmalat, patrocinadora do Palmeiras. E a final que ele se referiu era a final do Campeonato Brasileiro, que seria disputada entre Palmeiras e Vasco. No final das contas, quem acabou sendo campeão brasileiro em 97 foi o próprio Vasco. Então aqui a gente não consegue saber se houve realmente um favorecimento ao Palmeiras, já que o time perdeu a final do Brasileirão. E também nunca foram divulgadas conversas telefônicas entre o Ivens Mendes e dirigentes do Palmeiras. Mas em outra matéria da TV Globo foram apontados diversos erros de arbitragem favorecendo o Palmeiras em 97. Os erros mais gritantes aconteceram contra o Atlético Mineiro, que tinha como treinador o Emerson Leão, que ficou enfurecido após um desses jogos. Isso é um roubo, é uma vergonha pro futebol brasileiro. Nós já sabíamos, isso aí é esquema do Palmeiras, tô cansado de saber. O ministro dos Esportes, na época, o Pelé, condenou toda a situação e afirmou numa entrevista que estava envergonhado de toda essa situação. Disse ainda que, por conta de fatos como esse, sempre que ele viajava ao exterior, apesar do Brasil ser tetracampeão mundial, ele só era questionado sobre a atuação dos cartolas brasileiros, e que fora de campo o futebol brasileiro era uma vergonha. A única punição ao Atlético Paranaense que foi mantida foi a perda de 5 pontos no Brasileirão de 97. Mesmo com essa punição, o Atlético terminou o campeonato na 18ª posição e escapou do rebaixamento. Já o Fluminense ficou em penúltimo de novo e dessa vez sim acabou sendo rebaixado. No final das contas, apesar da confirmação de que as conversas telefônicas gravadas eram verdadeiras, nenhum clube e nenhum dirigente recebeu uma punição grande e o futebol brasileiro acabou seguindo seu fluxo normal. Campeonatos continuaram sendo disputados, mas as viradas de mesa e confusão nos bastidores não pararam por aí. Quer ver outro vídeo de um campeonato recheado de confusões, viradas de mesa e polêmicas nos bastidores? Assiste esse vídeo aqui sobre a Copa João Avelange de 2000. Times resgatados do rebaixamento magicamente, time da segunda divisão disputando a final do primeira divisão no mesmo campeonato. Olha, quando eu disse lá no começo do vídeo que o futebol brasileiro parece uma ficção, eu não tava mentindo. Tudo bem que algumas vezes tá mais pra uma comédia de mau gosto, né? Mas vai lá assistir o vídeo da Copa João Avelange do ano 2000, que ele tá muito bom. Eu fico por aqui e até o próximo jogo.